de um simples pastor de ovelhas a um dos maiores reis de Israel. A história de Davi é marcada por uma vida de fé, determinação e superação. Davi passou por desafios inimagináveis e foi escolhido por Deus para ser o rei de uma nação. Mas antes de seu reinado glorioso, ele enfrentou gigantes, traições e principalmente uma grande jornada espiritual. Vamos mergulhar no tempo e acompanhar agora a história de Davi, um dos maiores reis de Israel. O jovem pastor. Davi nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam envolvidos com o exército, Davi passava o tempo cuidando das ovelhas da família. Era um trabalho humilde, mas era nesse campo que ele começou a desenvolver habilidades que mais tarde o ajudariam a se tornar o rei de Israel. Davi era conhecido por sua coragem, pois com a ajuda de Deus, derrotava animais selvagens, como leões e ursos que ameaçavam o rebanho. O profeta Samuel, guiado por Deus, foi enviado a Belém para ungir o novo rei de Israel. Ele foi até a casa de Jessé, mas, ao olhar para os filhos do homem, Samuel pensou que o futuro rei seria um dos mais velhos e mais fortes. Porém, Deus revelou a ele que ele olhava para o coração e não para as aparências. Quando Davi foi trazido do campo, Deus disse a Samuel: "É este, unja-o." E assim Davi foi ungido como o futuro rei de Israel, embora ainda fosse apenas um jovem pastor. Davi e Golias. A história de Davi tomou uma grande virada quando ele enfrentou o gigante Golias. Na época, os filisteus estavam em guerra com os israelitas. Golias era um guerreiro enorme, com mais de 2 metros de altura, e desafiava os israelitas para um combate. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo. Mas Davi, que não era soldado, mas um simples pastor, ouviu o desafio e ficou indignado com a blasfêmia de Golias contra o Deus de Israel. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi se aproximou de Golias. O gigante zombou dele, mas Davi respondeu com fé: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um único lançamento certeiro de sua funda, Davi acertou a testa de Golias e o gigante caiu morto. Essa vitória não foi apenas uma demonstração de coragem, mas também de fé inabalável em Deus. Davi se tornou um herói em Israel e começou a ser conhecido por toda a terra. A amizade com Jonatas e perseguição de Saul. Após a vitória sobre Golias, Davi ganhou grande fama. No entanto, isso gerou inveja no rei Saul, que começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. Saul, antes um líder ungido por Deus, começou a perseguir Davi com o objetivo de matá-lo. Mas durante esse período de fuga, Davi formou uma profunda amizade com Jonatas, filho de Saul. Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei e, em um gesto de lealdade e amor fraternal, fez um pacto com Davi, prometendo apoiá-lo e proteger sua vida. Davi, por sua vez, teve várias oportunidades de matar Saul, que estava em sua busca furiosa, mas ele sempre poupava a vida do rei. Davi sabia que não era sua tarefa tirar a vida de Saul, pois este ainda era o escolhido de Deus para ser rei. O reinado de Davi. Após a morte de Saul, em uma batalha contra os filisteus, Davi foi ungido como rei de Judá. Anos depois, ele foi reconhecido como rei de todo o Israel. Durante seu reinado, Davi conquistou muitas vitórias militares, expandiu o território de Israel e estabeleceu a cidade de Jerusalém como a capital do reino. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, simbolizando a presença de Deus entre o povo de Israel. Davi também demonstrou grande habilidade política e administrativa, unificando as tribos de Israel. Seu reinado foi marcado por prosperidade e justiça, mas também por conflitos internos, como as lutas com seus filhos e o caso com Batseba. O pecado e arrependimento de Davi. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não estava isento de falhas. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi quando cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus valentes. Para esconder o pecado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado, ele se arrependeu profundamente e pediu perdão a Deus.
Em seu salmo de arrependimento, Davi escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seus erros ainda impactaram sua vida e sua família, trazendo sofrimento para seu reinado. A preparação para o templo. Nos últimos anos de sua vida, Davi começou a se preocupar com a construção de um templo para Deus. Ele queria construir um grande templo em Jerusalém, mas Deus disse a Davi que ele não seria o responsável por essa obra, pois havia derramado sangue em batalhas. No entanto, Deus prometeu que seu filho Salomão seria o responsável pela construção do templo. Davi, então, preparou materiais preciosos e organizou os detalhes para que Salomão pudesse iniciar a construção quando chegasse a sua vez. A morte de Davi. Davi governou Israel por 40 anos. Quando sentiu que sua morte estava próxima, ele confiou seu reino a seu filho Salomão, passando a liderança para a próxima geração. Antes de morrer, Davi deu instruções sobre como seu filho deveria governar com sabedoria e fidelidade a Deus. Davi morreu em paz, após um reinado de conquistas, falhas e arrependimentos, mas sempre com um coração voltado para Deus. Seu legado, como um homem segundo o coração de Deus, continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas até hoje. A vida de Davi é um testemunho poderoso de como a fidelidade em Deus pode mudar e transformar a vida de uma pessoa, mesmo com erros e desafios. Ele foi um líder, um guerreiro, um poeta, um rei, mas acima de tudo, ele foi alguém que amava a Deus acima de todas as coisas. O Salmo 23, escrito por Davi, continua sendo uma das orações mais queridas do cristianismo, mostrando a confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade e aflição. Davi nos ensina que, independente das nossas falhas, a graça de Deus é maior do que tudo e, tendo um arrependimento, o nosso coração estará sempre voltado a Ele. Assim termina a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se levantou do pastoreio para se tornar um dos maiores reis de Israel. Cometeu erros, enfrentou gigantes, mas sempre esteve com o seu coração disposto a restaurar sua relação com Deus. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. A graça e a paz e até a próxima.